conosco a já conhecida de todos nós, a Jaqueline, para trazer o seu estudo. Boa tarde a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos falar de um livro que é muito querido ao meu coração, que é o Missionários da Luz. E esse livro faz parte das obras de André Luiz, que foi, para quem não conhece, não sabe, um espírito que desencarnou e, depois de passar anos perdido no umbral, foi recolhido à colônia espiritual de Nosso Lar, de onde, depois de um tempo estudando e recolhendo os ensinamentos devidos, né, passou a nos mandar informes de como é a vida no plano espiritual, de o que acontece de lá para cá e também aqui, né, na visão dos espíritos. E ele nos enviou, através da psicografia de Chico, ao todo 16 livros. Mas Missionários da Luz é um livro especial. Ele foi especial desde a sua confecção. Primeiro que foi um livro que ficou pronto e não foi de imediato publicado. Ele só foi publicado em 1945. Não é isso, Afrânio? Estou errada? 45. Eu estava na dúvida se era 47, não, 45. 1945. Ele foi considerado entre os 10 livros espíritas mais importantes do século XX. E esse livro nos traz revelações importantíssimas ao longo do desenrolar dos seus 20 capítulos. Alguns capítulos são bem extensos mesmo, porque são riquíssimos em informações. Mas ele traz informações importantes, tão importantes, tais como, nesse livro é revelado que o Espírito de verdade é nosso Senhor Jesus. É nesse livro que é revelado. Ao contrário do que a gente conhece essa informação. Quem estuda na casa, quem se interessa pela doutrina, tem essa informação. E pode pensar até assim, não, mas isso está no Pentateuco espírita. O Pentateuco traz muita informação, mas essa revelação é trazida nesse livro. Quem é que sabia disso? Levanta a mão. Minhas alunas, pelo amor de Deus, levantem a mão para não passar vergonha. Olha, o moço ali sabia. Não, a Lígia não. A Fran sabia. A Fran tem a obrigação de saber, a Fran. Não levanta a mão, por favor. É nesse livro que é revelado isso. Algumas outras revelações importantíssimas que esse livro traz. Eu anotei porque a memória, minha gente, está terrível. Eu tomo remédios de dor para a coluna e a dor passa, mas a memória vai embora. Quer ver outra revelação importantíssima? O corpo perispiritual, ou perispírito, como a gente conhece, que dá forma aos elementos celulares do nosso corpo, ele está fortemente radicado no sangue. É outra revelação importantíssima.
Mas tem que estudar para saber, tem que ler, tem que esmiuçar. Quer ver outra revelação importante? O conceito de completistas. Alguém já ouviu falar? O que é um completista? Também é trazido nesse livro. Completista é todo aquele ser que, quando reencarna, cumpre, dentro do tempo que é estabelecido de vida, tudo aquilo que foi planejado para ele naquela encarnação. Ele volta ao plano espiritual e recebe o título de completista. Como diz André Luiz, é o título raríssimo de completista. O que significa isso? A maioria de nós não consegue. Vem, não faz o que tem que fazer e ainda volta endividado. É tipo o cartão das Casas Bahia. A gente entra para comprar um liquidificador, não compra, compra outra coisa mais cara e ainda sai de lá endividado. É mais ou menos assim. A gente vem para cá, não faz o que tem que fazer, ainda sai endividado porque fez besteira. Mas nesse livro, André Luiz nos dá a notícia de um espírito que retorna ao nosso lar com esse título de completista. Esse espírito consegue voltar sem fazer mais besteiras e cumprindo tudo aquilo que ele precisava cumprir. Bacana, né? Mais uma revelação, a reencarnação de um espírito. Isso todo mundo de doutrina espírita sabe e já ouviu falar, mas duvido que saiba que foi nesse livro que foi revelado. A reencarnação de um espírito só é dada como completa aos 7 anos de idade. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Pois é, nesse livro que é revelado. Olha quanta coisa num livro só, quanta revelação, e que não estava no Pentateuco. Olha a importância de André Luiz e a importância desse livro. O livro é muito importante. Ele foca especialmente o problema e a solução, lógico, onde há problema, há solução, da mediunidade. Mas antes da gente entrar no fato em si, eu vou mostrar uma coisa para vocês, para a direita, para frente, que eu organizei com as minhas meninas, minhas alunas, que a gente hoje acabou rindo no final da aula, porque a gente estava fazendo as contas de quantos livros ainda faltam para a gente concluir as obras de André Luiz. E a gente chegou à conclusão que faltam 6. E aí, uma delas, que é muito gaiata, disse assim: bom, quem viver, lerá. Porque já estamos todas em idade mais avançada. Então, quem conseguir chegar vivo ao final vai estudar até o último livro. Mas vamos todas chegar lá, né? Nesse plano, tá? Sem gracinhas, nesse plano. Mas a gente fez uma coisa que ajuda muito a caminhar pelas obras de André Luiz, que foi isso aqui. Esquema da trama dos livros de André Luiz. Isso facilita muito. Isso está em todo o livro de André Luiz. Todo o livro de André Luiz corre por esse esqueminha aqui. Todos eles começam com uma... Esse não tem aquele trocinho que tem bolinha não, né? Aqui? Ah, tá, já achei. Ah, que bonitinho. Só que não tá. Ah, tem que ficar apertando, né? Começa com a palestra do mentor. Repara que tem sempre uma palestra de mentor começando no livro de André Luiz.
Depois eles falam, cumprimentam-se, há uma apresentação da equipe. Sempre André Luiz é apresentado a algum novo mentor, a algum novo companheiro. São os novos personagens que entram. Aí há sempre uma nova tarefa designada. É quando se resolve para onde se vai, um local no espaço ou na Terra. Em seguida, então, há a história central ou principal que vai ser desenvolvida ao desenrolar da trama, mas também existem sempre histórias secundárias que vão sendo mostradas ao longo do livro. Não sai da história central, mas existem as histórias secundárias. Há o desenrolar da trama e depois há um final, que é sempre um final de amor, um final de solução amorosa, de solução fraternal. Seguindo isso aqui, a pessoa não enxerga, seguindo isso aqui, fica até mais fácil enxergar as histórias dos livros. Isso facilitou muito a gente. Bom, aí a gente agora vai falar do livro em si. Ele estuda os fenômenos mediúnicos. Ele nos traz histórias de sucessos e insucessos mediúnicos. A maior parte dos 20 capítulos, com exceção de 3, que são os capítulos que falam da reencarnação de Segismundo, que são nesses 3 capítulos que eu vou me concentrar hoje, porque eu achei que eram capítulos que tinham, assim, falavam mais ao coração. Eu vou falar dos fenômenos mediúnicos, mas o livro é muito extenso, a gente não ia conseguir falar dele todo numa palestra de 50 minutos, 55 minutos, não ia dar tempo. Então eu achei mais interessante falar da reencarnação de Segismundo e a gente vai dar uma pincelada nos fenômenos mediúnicos. Antes de entrar nisso, a gente vai falar disso aqui, ó, para falar de fenômeno mediúnico. Foi outra revelação importantíssima que esse livro trouxe. A glândula pineal, olha elazinha aqui, ó. Antes desse livro, essa glândula só existia, de acordo com a medicina, para segregar o hormônio na época da puberdade, o hormônio do crescimento. Só para isso. Com esse livro, a revelação de que essa é a glândula da espiritualidade. Foi a grande revelação que esse livro trouxe. Ela é conhecida também como epífise. Não confundam com hipófise, que é outra glândula. Epífise ou pineal, tá? Fica lá no meio. Olha a importância dela, como é que Deus Pai Criador, na sua infinita perfeição, colocou ela no meio do cérebro, exatamente separando os 2 hemisférios, bem protegida lá no fundo. Tá? E aqui eu coloquei uma citação desse grande espírito, por quem eu tenho assim uma imensa admiração, conheci ele, convivi um pouco com ele, e nesse livro, Alicerces do Inconsciente, o Jorge Andréa já não está mais na pátria, nesse mundo, já está na pátria espiritual. Ele fala: a tríade por excelência da mais alta expressão do mecanismo mediúnico seria representado pela glândula pineal, né, que está ali, ó, bem no meinho ali, o sistema nervoso neurovegetativo e os centros de energia vital, ou chakras, ou, como diz André Luiz, centros de força. É assim que André Luiz se refere aos centros de energia vital, ou chakras, centros de força. Tá? Só coloquei aí a título de
ilustração, porque eu amo o Jorge Andréia, e isso me foi intuído e eu tive vontade e botei aí. É mais uma informação para vocês. Agora é que a gente precisa trocar o arquivo. Então, a gente continua agora falando de toda a parte mediúnica do livro. Ele vai citar, nesse livro, a responsabilidade do médium. Por que o médium tem que ser exigente consigo mesmo? Ele tem que estar atento à sua alimentação, ele tem que estar atento aos seus hábitos, ele tem que estar atento ele tem que ser extremamente assíduo às reuniões, porque cada uma dessas infrações que ele cometer com relação a hábitos, horários, alimentação, a prece, altera profundamente a sua capacidade de recepção mediúnica. Ele vai para a mesa mediúnica e torna-se um instrumento imprestável para os mentores espirituais. Ele vai e aquele corpo ali, aquele espírito ali, é descartado. Ou seja, numa das ocasiões em que André Luiz e Alexandre vão até uma mesa mediúnica para assistir, dos 6 médiuns que comparecem, apenas um está em condição de servir. Porque os outros, um tinha comido demais, o outro tinha bebido, o outro estava com a mente divagando em outros lugares, um faltou. Então, qual é a tarefa? O que adianta você estar ali se você não está pronto, você não é um instrumento pronto a ajudar? Além disso, ainda existem os médiuns obsidiados, aqueles médiuns que, pela sua conduta desregrada ao longo do dia, eles simplesmente se cercam de obsessores. Por quê? Tem desregramento sexual, e aí o Alexandre vai mostrando para André Luiz como isso afeta, inclusive, os órgãos físicos. Tem um que tem um desregramento sexual tão sério que o órgão dele, a parte genésica dele toda, apresenta bacilos espirituais, vermes espirituais, corroendo o perispírito dele naquela região. E a gente sabe perfeitamente que tudo que atinge o perispírito acaba afetando o corpo. Porque o corpo é o filtro. Então, toda essa temática da mediunidade, com seu lado bom e seu lado ruim, mas especialmente o lado ruim, para alertar os médiuns, é trazido nesse livro. Agora, a grande beleza desse livro é a reencarnação de Segismundo. É toda a beleza do processo, porque é, como toda reencarnação, um processo que acontece de reencontro entre 3 entidades envolvidas em encarnação passada, envolvidas em crime. Raquel, a mulher, Adelino, um dos homens, e Segismundo, o outro homem. Segismundo mata Adelino, prostitui Raquel e depois, arrependido, enlouquece. Conseguiram? Não? Vou parar um minuto, espera aí. Aqui, ó. Aqui nesse.
É no negocinho que está a forma do data show ali. Então vamos falar desse trio. Porque o que acontece na maioria das reencarnações? É isso mesmo, gente. Mãe, pai e filho normalmente estavam envolvidos na vida passada em algum tipo de desavença. Claro que nem sempre eram crimes horrorosos assim, mas sempre vem a mãe quando recebe um filho, um pai quando recebe um filho, normalmente houve algum tipo de desavença séria para que aqueles espíritos recebam o filho, como filho. Nunca é à toa, nunca é por acaso, até porque o acaso não existe. E a gente vai pegar esse assunto e vai falar agora na reencarnação do Segismundo. Tá? Tem o capítulo 12, que é legal ler. É bom ler o livro inteiro, lógico, mas que trata desse assunto é 12, 13 e 14. O 15 já vai falar também, mas vai falar na parte de aborto. Tá? O ideal é os 12, 13 e o 14. Fala. Não, ele é o terceiro. Entre ele e Nosso Lar tem os mensageiros. Tá? Então tá lá, como sempre, como eu falei, ó, André Luiz conversando lá com o Alexandre. Alexandre é esse de amarelo, e um outro espírito estão conversando lá naqueles lugares lá de Nosso Lar maravilhosos, onde eles normalmente fazem as palestras. Começa sempre com uma palestra de mentor, e eles lá conversando e tal. Aí isso aí já começa a entrar no assunto que a gente falou. Adelino, como ficou depois que matou o amigo desesperado, já no plano espiritual, por ter sido assassinado. Minto. Esse é Segismundo, esse é o Adelino e essa é a Raquel. Como eles ficaram depois de que tudo aconteceu, depois do crime, eles lá nas zonas umbralinas, né? Mais conversa, já combinando de virem à Terra e assistirem a reencarnação de Segismundo. Mais outra visão lá do lugar. Isso aí é em Nosso Lar. E o lugar que eles vão buscar as primeiras impressões de como vai acontecer a reencarnação é um departamento. Quem leu Nosso Lar vai lembrar dos ministérios de Nosso Lar. Esse lugar que eles vão é o Departamento de Planejamento das Reencarnações, que faz parte do Ministério do Esclarecimento. Tá? É esse prédio aqui, ó. Aí eles entram e aí começam as apresentações, Alexandre apresentando André Luiz, aquele papo todo. E André Luiz começa a observar que as pessoas andam por lá com esses rolinhos brancos nas mãos e começa a perguntar: o que é isso? Todo mundo anda com esse rolinho branco. E aí Alexandre explica para ele. Esses rolinhos brancos são o planejamento, o desenho do planejamento da encarnação futura de cada um desses amigos. Ué, mas é assim mesmo? Planeja? Tem desenho? Eu nunca soube que era assim. E o Alexandre explica para ele: tem sim, eu vou procurar um amigo meu aqui dentro que vai te explicar melhor. E aí apresenta ele a esse rapaz aqui, o assistente Josino. Os nomes são ótimos. A minha nora está grávida. E aí estavam procurando nomes, eu perguntei assim, comecei a sugerir, né? Aí falei assim: Josino. Não.
Aí depois, Manassés. Não serve. Aí agora eu vou sacar um espírito de luz, eles não vão recusar. Clarencio. Não. Aí não teve jeito, escolheram Miguel mesmo. Mas eu fiquei com pena, eu gosto, Josino. Aquele aqui do lado é Manassés. Um nome bonito, né? Que a pessoa recusa. Cada um tem seu gosto, né? Aí o Josino e o Manassés vão fazer uma excursão lá dentro, com o André Luiz mostrando como é que funciona lá dentro. Aí vem um senhor tirar uma dúvida com o Josino, o André Luiz sempre observando, né? Tinha uma dúvida lá, dizendo que o fígado dele no desenho não está como ele gostaria que fosse, ele queria um impedimento qualquer, porque senão ele temia que tivesse uma queda, queda no sentido de não aguentasse a encarnação, porque se o fígado fosse perfeito, ele ia cair de novo no mesmo erro, que ele queria voltar com um problema qualquer no fígado, o Josino disse que ia dar um jeito, e assim vão. E aí começam a andar lá pelas dependências do Departamento de Planejamento das Reencarnações, tem tudo isso, tem desenhos, moldes, olha lá que beleza que é. É de verdade, isso aqui não é balela, não, é verdade. Eles andam lá e tem tudo isso. Tem até os tais, olha o tamanho. Todo mundo desenhando lá, os construtores, esses que... Volta tudo. Esses que desenham aqui são os construtores, são espíritos especializados em fazer os esquemas dos futuros corpos dos reencarnantes. A pessoa é consultada, dependendo da sua elevação, a pessoa é consultada para saber se quer isso, se vai aguentar aquilo, se é um espírito de uma elevação menor, que não tem capacidade de julgar, eles tomam as decisões pelo espírito. Mas se o espírito já tem algum esclarecimento, pode participar na escolha. E aí, todos esses desenhos mostram, e estudam e pensam. E André Luiz observando isso tudo. Olha lá, o fígado do moço, já está vendo? Cheio de bolinha preta. São os defeitinhos que ele queria, que é para ter um fígado sensível. Ah, não, esse não é fígado, não, essa é outra parte. É o estômago, né? Para ele... o fígado é o roxo, aí esse é outro. Isso aí. Bom, aí finalmente eles vão à casa da Raquel e do Adelino, onde Segismundo vai reencarnar. E são recebidos lá, esse André Luiz e Alexandre, esse é o Herculano, que é outro espírito de luz, que está de prontidão lá, aguardando tudo, com Segismundo lá, aguardando para chegar a hora lá e poder fazer o processo da reencarnação. Aí chegam lá, está lá Segismundo muito abatidinho, a família lá, Raquel, Adelino, Nenenzinho, que ele já tem um filhinho de 3 anos, e Segismundo muito abatido, desanimado, já está pensando em não querer mais e tal, mudando de ideia, porque vai chegando a hora, vai dando medo, né? O processo para lá e para cá é igual. O medo que dá é o mesmo. Quando encarna e quando desencarna. O medo é o mesmo que dá. Tá, gente? Voltar à carne e voltar à parte espiritual, a gente fica com medinho do mesmo jeito. Não precisa, né? Mas fica. Eu acho que deveria dar mais medo aí, de voltar à carne. Voltar para o plano espiritual, a gente é de lá, gente. É tão bom lá. Agora, voltar para cá é que eu ia ficar mais com medo, mas... Aí eles estão tentando dar uma força para Segismundo e tal, e a família lá comendo. O que eu fiz? Desliguei, né? Que beleza. Já voltou. Pronto. Ops! Aí a família está lá e eles vão lá. Tem esse lado bom também, né, de ser espírito. Fica fuçando a vida alheia, né? Não vê. Aí vão lá, eles estão comendo, o pai
o Adelino está meio assim, zangado, não quer muita conversa, meio... Aí a mãe está chateada, o menininho está lá brincando, comendo, fazendo a bagunça dele. Mas a mãe está notando o pai meio... Posso fechar aqui? Eu estou com frio. Posso? Já estou fazendo e perguntei se posso. Não. Essa sou eu. Aí estão lá meio chateados e tal, o Alexandre preocupado, porque eles precisam estar em harmonia para o Segismundo reencarnar, né? Aí o Alexandre vai lá e aplica um passe no menininho, o menininho começa a falar, pai, por que você está triste e tal? Aí comove, né, o pai. O menininho falando, o pai já fica mais animado, promete que de noite, quando chegar, vai rezar com a família e tal, já muda o ambiente na casa. É isso que eles precisam. Precisam de um ambiente harmônico, aconchegante, para Segismundo poder reencarnar. Porque como é que vai reencarnar? O pai e a mãe precisam, ao menos, fazer amor, para poder ter um clima para botar Segismundo no útero materno, né? Porque senão nem isso consegue. Mas, no caso aí, era mais importante a harmonia da casa. Aí, o pai se comove de ver o menininho assim, todo bonitinho, e a harmonia tá feita. De noite rezam, aí na hora da oração vem até a avó da Raquel para participar. Olha quanto espírito vem. É outra coisa que esse livro ressalta muito, no poder da oração. Como a oração, quando fala lá dos fenômenos mediúnicos, como a oração tem o poder de modificar, tem o poder de afastar espíritos que não estejam ajudando aquele médium, como blinda o médium das coisas que não precisam estar junto a ele. E aqui, olha a maior prova. Uma prece de uma famíliazinha, simples, normal. Olha quantos espíritos, até familiares, acorrem para estar junto. No desdobramento do sono, você vê que como é que a gente sabe se está encarnado ou não? Olha aqui, ó, o fio de prata, que liga o corpo físico ao perispírito. Ó, o perispírito, aqui não é o espírito que está levantando, é o perispírito com o espírito, tá? Aí a vozinha vai cumprimentar a Raquel e o Adelino levanta assim meio, porque a Raquel já tem uma elevação espiritual maior. Ela levanta e ela está mais lúcida, ele não, ele meio... Sabe, assim, o que é que eu sou, onde é que eu estou, aquela coisa, nossa, normal, né? E aí, eles ainda em posição de prece, de concentração. O que é que eles estão querendo fazer nesse momento? Eles estão querendo aproximar Adelino de Segismundo. Por quê? Porque Adelino, todas as vezes anteriores que eles tentaram aproximar Adelino de Segismundo, Adelino estava recusando, porque Adelino matou. Não, Segismundo matou Adelino. Então, toda vez que Adelino via Segismundo, entrava em pânico, começava a gritar, no desdobramento, lógico, do sono, né? Começava a gritar apavorado. Aí, Alexandre, muito espertamente, chega e começa a falar. Você vai gritar, vai fugir de um irmão que está pedindo um socorro, não fala em nada do crime, não fala nada disso, só porque ele está com essa... É um mendigo querendo me atacar, e você vai pedir... Vai negar socorro a um mendigo, a um irmão seu que está pedindo só porque ele tem essa aparência? E se fosse você no lugar dele, você gostaria que te negassem socorro? E por aí vai, até que Adelino, então,
consegue aceitar a presença do Segismundo, dizendo que não, que ele não rejeitaria um irmão que tivesse naquela situação só porque ele está pedindo um socorro, pedindo uma ajuda, e finalmente Segismundo beija as mãos de Adelino em gratidão. É quando a barreira que existia em torno de Adelino se rompe. Pelo ato, pelo gesto de gratidão de Segismundo, quebra a barreira dele. Pronto, acabou o problema da rejeição. Agora eles podem trabalhar, porque ele não mais vai rejeitar. Ele não trouxe à baila nada daquela história, porque se trouxesse ia render aquilo. Só precisava que ele aceitasse aquele espírito como um irmão. Não é isso que no final das contas conta? Um irmão. Aí eles vão embora, né, naquela noite, prometendo voltar em outra noite. Vão embora. Os outros ficam lá guardando a casa, porque essa casa tem ajuda, graças a Deus. Devem fazer culto no lar, não se esqueçam. No dia seguinte, lá voltam, aí dessa vez com os construtores, os espíritos encarregados. Aí André Luiz comenta que o que ele lê ele não entende nada, que são os rabiscos, fica no ombro do outro tentando ler, mas não entende. Por quê? Aí o Alexandre diz para André Luiz, porque isso, André Luiz, você ainda vai ter que estudar muito para entender. São cursos e mais cursos para entender. Isso aqui é um projeto cromossômico da encarnação de Segismundo. Eles vão no cromossoma, eles mudam ali, ó, lá dentro do cromossoma, para poder fazer casar exatamente o que precisa, geneticamente falando, para o espírito encarnar dentro de determinada característica. Aí já está Segismundo de novo, abatido, desanimado, e o pessoal dando força. Vamos lá. Gente, isso deve acontecer todo dia, toda hora. Enquanto a gente está falando aqui, deve ter um monte de espírito lá no plano espiritual sendo preparado para reencarnar desanimado assim. Porque não é fácil vir para esse lado aqui, começar a luta toda de novo. Né? A gente sabe, a gente está aqui. E eles dando força. Isso aí é uma visão do espaço de nosso lar. Tá? Aqui está Alexandre e André Luiz olhando, esperando outros espíritos para virem se juntar a ele, para voltar lá para o trabalho. Olha o tamanho. E lembrem que isso fica sobre o Rio de Janeiro, na região umbralina, tá, gente? Nosso lar não é nada demais, não, tá? Fica na região do umbral. Existem mundos muito melhores do que nosso lar. Só para lembrar. Bom, aí é chegada a hora. Alexandre vai lá, conversa com Segismundo para ele se preparar, que vai chegar o momento, manda ele se concentrar, que Segismundo já tem compreensão bastante. Manda ele se concentrar, porque está na hora dele encolher o perispírito dele. Quem já estudou alguma coisa de perispírito, sabe que o perispírito possui propriedades, características. Ele é maleável, tá? Tem várias características. E aí, quando a gente estuda o perispírito e vê isso, a gente entende o porquê que estudou tanto. Porque olha aqui, ó. Encolhe. Encolhe para quê? Para caber. Para caber.
no perispírito materno, no órgão que se assemelha ao útero no corpo. No perispírito tem os órgãos correspondentes. Aliás, é o contrário. O corpo tem os órgãos correspondentes aos do perispírito, tá? Então, ele virou um Segismundinho, bebê, e ele vai ser colocado após a concepção. Ninguém assiste ao ato sexual. Quando a casa é uma casa onde os cônjuges se respeitam, ninguém assiste ao ato sexual, tá? Uma casa séria, onde os dois se respeitam, onde há amor, o quarto do casal é protegido. Eles só vão entrar lá depois, até porque a gente sabe que a concepção se dá horas depois do ato sexual. Então, André, Alexandre, Herculano só entram no quarto do casal horas depois para fazer a junção do espermatozoide que eles querem, exatamente aqueles que eles planejaram, no óvulo da mãe. E aí, depois disso, é que entregam o neném. A gente vai ver, ó. E quando ele está encolhidinho, entregam para a mãe, para a avó da Raquel segurar. E agora, vocês vão ver, vem a cena mais linda. Estou com medo de não dar tempo. Olha só. Gente, uma reencarnação. Olha a festa que é. Todos esses espíritos vieram. Isso são flores espirituais que botaram para enfeitar o quarto. Se você olhar bem, tem gente lá para trás, ó, espírito lá para trás, aos montes. E se prestar atenção, ó, o cordão de Raquel, o cordão de Adelino. Mas se você olhar com calma lá para trás, a gente vê uns outros cordõezinhos também. É porque aqui o troço está para cima. Tem outros que vieram no desdobramento do sono também. Olha um monte de espíritos, amigos, familiares. Quanta gente vem para um momento desse. Olha que coisa mais linda. Pode, claro. Eu tive meu filho mais velho. Quando eu fui para a maternidade, eu pedi muito o médico para o meu marido assistir o parto. Ele não deixou, não sei o porquê. E na hora da cirurgia, eu vi um monte de gente de roupa branca. Eu pensei que fossem os médicos. Aí eu pensei assim, era 10 para as 6, para as 18 horas. Aí eu pensei, poxa, o doutor não deixou meu marido entrar e a sala está cheia de médicos. Não era. Não era. Quando ele foi no dia seguinte me visitar, eu falei com ele falou assim, só tinha eu, anestesista e minha filha na sala. Olha só. Ele sendo médico, ele falou que percebeu também. Olha. Aí agora eu me lembrei. Eles vão, é maravilhoso. A reencarnação de um espírito é uma coisa muito linda e muito festejada, porque existem milhares, milhões de espíritos aguardando um corpo físico e não tem corpo físico para todo mundo. Então, quando consegue, com todo esse cuidado, é um espírito muito celebrado, né? Graças a Deus. Aí ele conta que na hora, ela pede, eles vão fazer uma prece. Raquel pede para ouvir essa prece de joelhos. E assim faz. E na hora da prece, desce do mais alto, e André Luiz explica que são espíritos muito elevados que trazem essa coroa de flores, só que são tão elevados que ele, André Luiz, não consegue enxergar. E trazem essa coroa de flores para colocar nela. E aí a avó dela, nessa hora, entrega Segismundinho para ela. E aí ela e o marido, juntos, ela aninha ele. E aí, aqui não mostra,
Mas o livro fala que ele vai sumindo de encontro ao perispírito dela até se fundir ao perispírito dela. E aí, então, acontece a cirurgia, né? É quando a Alexandre, então, vai no útero dela, amplifica, pega o óvulo e escolhe o espermatozoide que vai, esqueci a palavra, fecundar o óvulo. Está aqui ele iluminadinho, e ele entra. E assim que entra, todo mundo sabe disso das aulas de ciência, o óvulo se fecha e endurece, para que nenhum outro entre. Todos dão passe para dar mais energia. E durante a gravidez, Raquel é constantemente levada no desdobramento do sono para passear em jardins da terra mesmo, para que a gravidez se consolide. Olha ela passeando aqui com o bebezinho. E muito protegida, muito acarinhada, tá? Depois acontecem uns probleminhas leves, mas no final tudo dá certo. Eu acho que a grande lição dessa reencarnação de Sigismundo é a mãe e o pai se reconciliando com o adversário do passado. Receber um filho é você receber um possível adversário do passado. E é o amor maior que você tem na vida. Eu acho que a gente não tem um amor maior do que um filho. Fique ele conosco pelo tempo que ficar. É porque aquele tempo, grande ou pequeno, bastou. E dali em diante é amor. Porque se o filho vem e fica 50 anos, 60 anos, 18 anos, 30 anos, não importa, é o tempo que a sabedoria do pai deu para a gente conviver. Vai ver que era o tempo que ele precisava. E a gente entende a dor. Não dá para saber. Só quem perde um filho é que sabe. Porque a gente não está preparado para ir depois, o filho ir antes da gente. A gente está preparado ao contrário, né? Mas se aquele resgate era aquele tempo, vamos agradecer a Deus. Que Ele está livre das coisas ruins desse mundo, né? Eu acho que receber um filho é amor puro. E lembrando agora que a gente sabe que a maioria são cargas do passado, são débitos do passado, não tem coisa mais santa do que você ter sido capaz de perdoar uma pessoa a ponto de carregá-lo no seu ventre, os pais de ajudar, né? Porque o pai também rala a beça, troca muita fralda, bota para dar muito arroto, sacode, né? Hã? Oi? Vai falar. Os pais também ralam com o filho. Tem pais que são mães. Às vezes a mãe falta por algum motivo e o pai fica com a criança. Então, é um gesto imenso de amor. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer. Espero que tenha sido útil. E pedindo ao Pai, né, a bênção de guardar a gente, guardar os nossos coraçõezinhos. Agradeço a vocês aí a paciência.